Caros alumnos, bom dia. Vamos a comenzar nuestra primera aula de análisis funcional que comenzaremos con una motivación. La motivación consiste en modelar la posición de equilibrio de una barra o de una viga que está sometida a fuerzas externas o a presión de su propio peso. ¿No? O está sometido a fuerzas externas o simplemente el propio peso hace con que estos materiales elásticos se deformen. Para poder desenvolver este modelo matemático son necesarios llevar en consideración los aspectos físicos y matemáticos. Los aspectos físicos nos dan as hipótesis para las cuales podemos deducir a ecuación, as hipótesis físicas que vamos a utilizar para poder llegar a solución do modelo matemático y los procedimientos matemáticos que sirven para cuantificar os valores de esta solução que vai definir a posição de equilíbrio da barra ou da viga. O princípio físico que vamos a utilizar é conhecido com o nome de princípio de Bernoulli. Este princípio de Bernoulli estabelece de que a posição de equilíbrio que tomam os corpos elásticos é aquela que minimiza sua energia potencial elástica dentro de todas as possíveis posições admissíveis que possa ter esta barra. Então, este princípio, o problema aqui então consiste em determinar qual é essa energia potencial elástica e como associar para uma determinada deformação admissível, como associar a ela sua correspondiente energia potencial elástica, porque para cada deformação que nós vamos a ter, vamos a encontrar uma determinada energia potencial elástica. Então, aqui vamos a começar esta primeira parte utilizando os princípios físicos mais básicos, os princípios de trabalho, energia, de diagramas de corpo livre. Vamos a também definir quais são os coeficientes de elasticidade de cada um do material, porque lembremos, todo material na natureza é um material elástico, ou seja, quer dizer de que todo material basicamente se comporta como se ela fosse uma mola. Então, nosso primeiro passo vai ser encontrar esta energia potencial elástica que está associada a uma determinada posição admissível que pode assumir a viga ou o cabo que estamos estudando, que estamos modelando, para poder determinar a sua solução. E aí, então, vamos a usar o princípio de Bernoulli, que consiste em minimizar este funcional. Bem, uma vez definido o funcional da energia potencial elástica associada a cada uma das possíveis posições admissíveis, nós temos que determinar 3 pontos fundamentalmente. O primeiro é minimizar este funcional, que é aquilo que exige o princípio de Bernoulli, mostrar se existe ou não um mínimo. Porque para que o modelo esteja bem definido, é necessário de que exista um ponto que minimize a energia potencial elástica. Como segundo ponto, que é extremamente importante também para as aplicações, é necessário encontrar uma caracterização deste mínimo para poder calcular a solução deste problema. Então, é importante calcular como deve de ser caracterizado este ponto de mínimo. É uma coisa muito análoga àquilo que se faz em cálculo 1. Em cálculo 1, por exemplo, temos uma função, e aí queremos encontrar o máximo ou o mínimo dessa função. O que nós fazemos? Caracterizamos este máximo e este mínimo para poder calcular a solução do problema. E isto é feito através da derivada, ou seja, a caracterização é dada pela derivada igual a zero. Então, um procedimento completamente análogo vai ser feito para o caso de funcional, para minimizar ou para caracterizar o ponto de mínimo do funcional da energia potencial elástica. Aí, o terceiro ponto é basicamente, uma vez encontrado a solução do problema, encontrar uma aproximação. Como que seria possível calcular a solução exata ou aproximada do problema? E aí, então, tudo que se vai utilizar é a ferramenta do análise funcional. O análise funcional, a partir deste ponto para frente, nada mais é
que a generalização dos argumentos desenvolvidos em cálculo 1, cálculo 2, em análise real para problemas de dimensão infinita. E com estes problemas de dimensão infinita, vamos a poder, então, justificar todo aquilo que vamos a estudar posteriormente. Vamos a estudar, por exemplo, o teorema de Ham-Banach. Por que é importante o teorema? Porque o teorema de Ham-Banach faz um paralelo com o axioma da completitude, que é necessário nos números reais para poder maximizar e minimizar funções em RN. Vamos a ter que encontrar novos espaços onde o princípio de Bolzano, a propriedade de Bolzano se verifica em dimensão infinita, coisa que somente se verifica em dimensão finita. Então, todos estes pontos vamos a desenvolver posteriormente e isto é aquilo que vai ser estudado em análise funcional nesta disciplina. Muito bem, então vamos a fazer um diagrama de aquilo que vai ser exposto nesta aula. Começamos com a motivação. A motivação começa utilizando princípios físicos, como aqueles bem conhecidos de trabalho e energia. Isto para quê? Para poder encontrar a posição de equilíbrio de uma certa viga, de uma certa barra. Como vai ser encontrada esta posição de equilíbrio? Usando o princípio de Bernoulli. O princípio de Bernoulli é um princípio físico que estabelece que a posição de equilíbrio dos corpos é aquela que minimiza a energia potencial elástica entre todas aquelas posições admissíveis. Aqui, então, o problema fundamental é determinar qual é essa energia potencial elástica, qual é o funcional que define a energia potencial elástica. E aí, então, minimizar este funcional. Então, este problema tem um aspecto extremamente importante, que é a existência de mínimos. Nós não podemos ir adelante se é que nós não mostramos que existe este mínimo. E uma vez que mostramos que existe este mínimo, temos que caracterizá-lo. ¿Por qué? Porque con esta caracterización es importante porque con ela conseguimos calcular a solução do problema. Muito bem, e aí então aparece nossa caracterização, que vem a ser justamente a equação de equilíbrio, que também é chamada de solução ou caracterização de Euler-Lagrange. Então, isto é basicamente o que vamos fazer, e eu creio que vai ser desenvolvido basicamente em esta ordem que vocês estão apreciando aqui. Nosso ponto de partida é o trabalho e energia. Estes são dois conceitos que já foram estudados muito por vocês, inclusive na idade escolar. Isto é um dos princípios básicos da física. Nos diz que a energia pode ser transformada ou transferida, mas nunca criada ou destruída. Então, a energia é uma coisa que aparece por causa das forças elásticas que estão sometidas dentro de um certo material. A energia está associada à capacidade de produzir movimento. No dia a dia, vemos que a transformação de energia química armazenada no combustível se converte em energia de movimento ou também energia cinética. As usinas, por exemplo, transformam a energia mecânica da queda de água em energia elétrica, que por sua vez pode ser transformada em energia mecânica ou energia térmica. Muito bem, a energia mecânica é a soma da energia cinética e potencial. Ou seja, temos uma energia cinética que está associada ao movimento, em metade da massa vezes a velocidade ao quadrado, e temos a energia potencial elástica, que está associada às forças de tensões do material. A energia cinética se manifesta em corpos em movimento e é calculada, como já dissemos, como metade da massa pela velocidade ao quadrado. Aqui M representa a massa do corpo e V a velocidade com que este corpo se movimenta. A energia potencial é a energia que é armazenada
em um determinado sistema e que pode ser usada para realizar qualquer tarefa. Existem dois tipos de energia potencial. Pode ser energia potencial elástica e energia potencial gravitacional, as mais conhecidas. Muito bem, agora vamos a ver como é que se calcula o trabalho realizado por uma força constante. Ou o trabalho, lembre-se aqui, conceito de trabalho é sinônimo a energia. A energia que é produzida por uma força constante. Então aqui definimos o trabalho como sendo realizado por uma força constante aplicada a um corpo como produto da componente da força na direção do deslocamento. O trabalho executado por mover unidades é dada por W, que é o trabalho, igual a força, a componente da força que é horizontal, que é paralela ao deslocamento, ou seja, apenas a componente da força que atua na direção do deslocamento. Então aqui já vemos o gráfico como ela é feita. Temos uma força F, essa força a decompomos em duas componentes, uma que é ortogonal à trajetória e outra que é paralela à trajetória. Essa força que é paralela ao deslocamento, à trajetória que está seguindo essa mola, é aquela que vai produzir o trabalho. A força, a componente da força que é ortogonal à trajetória, ela não realiza trabalho. Então, aqui nós temos que o trabalho realizado por uma força constante nada mais é que o produto da força vezes o deslocamento, ou a componente da força na direção do deslocamento vezes o deslocamento realizado. Vejamos então o trabalho realizado por uma força variável. Seja F, por exemplo, uma força que varia de acordo à posição. Neste caso, por exemplo, é importante que vocês pensem no caso de uma mola. No caso de uma mola, vocês vão deformando a mola e à medida que a mola vai mudando de posição, a força cada vez vai ou aumentar ou diminuir, de acordo que aumente o tamanho da mola ou diminua o tamanho da mola. Suponhamos que esta força se desloca de um ponto x igual a A para um ponto x igual a B. E aqui, então, fazemos um procedimento de aproximação. Vamos a dividir o deslocamento da força F em subintervalos bastante pequenos, de tal forma de que a força F seja considerada praticamente constante em cada um desses subintervalos que aparece aí. Então, o trabalho total realizado é igual à soma do trabalho realizado pela força em cada subintervalo. E para delta pequeno temos praticamente, não, que esta força dentro de um intervalo bastante pequeno se realiza aparentemente como se fosse uma constante. Então aí vemos o gráfico e observe que este gráfico, em cada subintervalo que temos aí, aparece uma aproximação da função por uma recta horizontal, ou seja, estamos assumindo que ela é constante. À medida que diminuímos estes intervalos, essa aproximação cada vez melhora mais e nos lembra as sumas de Riemann. Então, o trabalho passa a ser o produto da força vezes o deslocamento, que é delta de xi, e esta somatória nada mais do que a soma de Riemann. E quando o incremento vai para zero, nós temos justamente que a soma de Riemann converge para a integral. Então, quer dizer de que o trabalho realizado por uma força variável passa a ser a integral dessa força sobre o intervalo AB. Outro conceito muito importante que vai ser usado aqui na dedução do modelo é a lei de Hooke. Um exemplo de forças variáveis é a força restauradora dos corpos elásticos. Quando uma mola é esticada conforme a tensão aumenta, a força restauradora aumenta também. Se a tensão diminui, a força restauradora diminui. A forma como este aumento ocorre é estabelecida pela lei de Hooke. Para pequenas deformações, a força de restauração de um material elástico é proporcional
a deformação do material. É isto que nos diz a lei de Hooke. Portanto, a força produzida por uma deformação X se calcula como sendo F, a força, igual a K, que é a constante de proporcionalidade, vezes a deformação. É isto que nos dá a lei de Hooke. E então aqui neste gráfico podemos visualizar, suponhamos que temos uma mola na posição A, na mola em posição de equilíbrio. Se esta mola é esticada X unidades para a direita, temos a posição B, e aqui se deformou. Então, neste processo existe uma força restauradora que faz com que o objeto que está segurando o extremo direito da mola tende a ir para o lado esquerdo. E esta força se calcula usando a lei de Hooke e vai ser igual ao produto de K vezes X. K é a constante de proporcionalidade da mola, que depende da mola. Este K vai variar. Se a mola é muito forte, K é pequeno. Se a mola é bastante simples, bastante frágil, K é um número maior. Então, o trabalho que realiza esta força é o produto da constante vezes a deformação. E, portanto, para calcular o trabalho que realiza esta mola, usamos nossa definição, nossa fórmula para forças variáveis, que nada mais é do que a integral de 0 hasta x da função f, que substituindo o valor de f nos dá de 0 a x ks diferencial de s, e isso sai exatamente igual a metade de k vezes x ao quadrado. Muito bem, agora vamos a começar com os problemas de posição de equilíbrio. Suponhamos aqui na figura temos uma barra que está na posição de equilíbrio. Esta barra passa a ser submetida a uma força distribuída que a vai deformar. E a vai deformar basicamente desta forma. Aí nosso problema é qual é a função cujo gráfico define esta posição de equilíbrio. O problema consiste em encontrar a posição de equilíbrio assumida pela viga pela ação das forças externas ou devido ao próprio peso dela. Aqui é onde utilizaremos o princípio de Bernoulli. Este princípio de Bernoulli nos diz que a posição de equilíbrio assumida pelos corpos elásticos é aquela que minimiza sua energia potencial elástica com relação a todas as possíveis posições admissíveis que possa ter este corpo elástico. Veja só, aqui, por exemplo, nós temos uma configuração inicial da barra que está submetida a uma força distribuída, que pode ser uma força externa, ou a representação de seu próprio peso. E do outro lado, nós temos a viga já deformada, cujo gráfico, ou seja, nossa incógnita seria a função u de x, cujo gráfico define a posição de equilíbrio desta viga. Seria a posição final, em onde a viga vai ficar já em equilíbrio depois da ação das forças. Muito bem. O princípio de Bernoulli nos diz aqui que a posição de equilíbrio, não, dos corpos elásticos é aquela que minimiza a energia potencial elástica com relação a qualquer uma de todas as possíveis posições admissíveis que possa obter ou que possa ter este corpo. A posição de equilíbrio vamos a denotarla ou vamos a definirla como sendo y igual a u de x. Portanto, u de x seria a função cujo gráfico define a posição de equilíbrio e é nossa incógnita. Agora, a função u igual a de x é a curva que faz o eixo de simetria da viga já deformada. Observe que nesta viga existem uns pontinhos bem leves que são a parte central dessa barra, dessa viga, que é o gráfico da função que vai definir a posição de equilíbrio do corpo. Muito bem, então
Para usar este princípio, precisamos considerar todas as posições admissíveis que pode assumir esta barra. E de todas aquelas posições admissíveis, vamos a selecionar aquela que minimiza a energia potencial elástica. Então, aqui, veja só, o que nós temos é basicamente que determinar essa função, a função cujo gráfico aparece aí em essa linha azul. Esse gráfico corresponde à posição que vai obter a parte neutra, o eixo de simetria da barra. E aqui, o conjunto de todas as possíveis curvas admissíveis são as curvas diferenciais. Y igual a v de x, ¿no? Son diferenciais que verifican que tanto en 0 y en L se cancela. ¿Correcto? O sea, estos gráficos son hipotéticos, puede estar acima, puede estar embaixo, mas o princípio de Bernoulli estabelece que de todas aquelas possíveis posições, somente aquela que minimiza corresponde à posição de equilíbrio da corda. E aqui vamos a denotar o espaço das funções admissíveis como sendo o espaço das funções contínuas em 0L, que está o intervalo, que se anulam nos extremos do intervalo. Muito bem. Aqui denotaremos este espaço, ¿no? Como desta forma, para poder simplificar. E para aplicar o princípio de Bernoulli, devemos calcular a energia potencial elástica associada a cada uma das possíveis posições admissíveis ou a cada uma das funções admissíveis que possa estar naquele espaço. E posteriormente devemos de calcular o mínimo, ou seja, temos que minimizar o funcional da energia com relação às possíveis posições admissíveis. Isto equivale a calcular o trabalho realizado pelas forças elásticas suportadas pela viga. Ou seja, tanto as forças externas como as forças internas que produzem a tensão que está submetida essa barra ou esse cabo ou a viga. Observe que a viga ocupa inicialmente o intervalo 0L e passa a ser uma curva. Isto equivale a calcular o trabalho com as forças elásticas suportadas pela viga, semelhante à deformação de uma mola. Ou seja, se lembre, a deformação de uma mola, ela varia com relação a quanto ela se deslocou. Então, se você observa, por exemplo, o segmento de reta daquele gráfico aqui que está em 0L, a barra se deformou e criou uma curva. E então, a diferença da magnitude, da longitude do cabo azul, da parte azul da barra, com o comprimento do intervalo 0L é que nos vai dar a deformação que sofreu toda esta viga. E aqui, então, a força restauradora, usando a lei de Hooke, é proporcional à deformação sofrida pela viga. Então, essa é a força que vai realizar o trabalho, portanto, essa é a força que está criando esta energia potencial elástica que temos que calcular para minimizá-la. Muito bem, de acordo com a lei de Hooke, o trabalho realizado pela força restauradora é proporcional à deformação, ou seja, a diferença da curva com o segmento de reta para nosso caso. Muito bem, vamos a ver quais são as forças atuantes dentro desta situação. Primeiro, nós temos a força distribuída, que estamos denotando-la como uma função F, que vai causar a deformação do corpo. Observe que esta força distribuída pode representar o próprio peso da barra, ou as forças externas que está submetida à vaga, ou a soma das duas coisas. A força de resistência elástica à deformação vertical segue também a lei de Hooke. Ou seja, nós temos uma resistência da barra a uma deformação vertical. Então, verticalmente, ela tem uma força que vamos a denotá-la como uma proporcional, não? Uma força proporcional à deformação. Ou seja, observe que da posição
do eixo das abscissas, ela passa à posição de equilíbrio, e então existe um deslocamento vertical, que é aquela que produz a deformação vertical, e que para cada material esse beta se calcula de forma nos livros de engenharia. Muito bem, então a força de tensão elástica, vamos a ver uma segunda força, porque esta é a força de resistência vertical. A força elástica é aquela que suporta a tensão ao longo da barra. E a essa força de tensão elástica le vamos a poner o coeficiente ou o valor de alfa. Então aqui nós temos que calcular, vamos a calcular o trabalho que realiza cada uma destas forças. E para calcular então a energia potencial elástica associada à deformação, estudaremos, não, o diagrama de corpo livre associada a essa posição de equilíbrio que nós temos aí. Muito bem, então nós vemos na parte, aquela zona retangular, um pedaço da barra que está em uma posição de repouso ainda, submetida a uma força distribuída, e que se obtém finalmente essa figura curva que nós temos embaixo. Muito bem, então houve um deslocamento de quanto? V de x sub i unidades. Estamos considerando o intervalo x sub i. Observe que temos feito uma partição. E a força distribuída sobre esse intervalo vai estar dada por F de x sub i. Então, aqui temos a força externa, a deformação e a posição final da barra, não, deformada para esse subintervalo que estamos analisando. Muito bem, então esse subintervalo tem um comprimento delta de x, que vamos a supor que seja constante, igual, homogêneo, como se fosse uma partição regular do intervalo 0L. Muito bem, então a força distribuída F executa um trabalho W sub 1. Ou seja, essa força distribuída vai ser aquela que vai proporcionar um trabalho, ou seja, vai ser a primeira energia que vamos a contabilizar aqui. E desloca Vx unidades da viga para baixo, assim como se mostra no gráfico. Muito bem, a força de resistência vertical, ou seja, observe de que existe por parte do material uma força de resistência que resiste à deformação vertical, e ela é dada por uma função beta de x. Ou seja, que sigue exatamente a lei de Hooke, como se fosse uma mola vertical que está actuando ali. E beta é o coeficiente que se calcula de acordo com o material. E esta força de resistência vertical vai realizar um trabalho que vamos a denotar como W0, ao se deslocar V de x unidades para abaixo. Muito bem. E então, aqui, por exemplo, temos o cálculo do incremento da energia potencial elástica devido à força distribuída. Vai estar dada por essa expressão. Note que existe um sinal menos porque a força está indo para baixo. E temos também, graças à nossa fórmula de integrais, o trabalho realizado pela força F, que é uma força que varia de acordo à posição, é dada por beta partido em 2, b de x ao quadrado, delta de x. Então, esse vai ser o segundo trabalho que estamos denotando por W0. Então, temos um trabalho W1, temos um trabalho W0, ou seja, são duas partes de energia que estão sendo calculadas por forças diferentes. Muito bem. Então, agora vamos a ver nossa última expressão aqui, nossa última força que vamos a contabilizar. A viga está sujeita a um estresse alfa de x. Ou seja, nós temos um estresse que seria uma força que está actuando longitudinalmente sobre a viga, sobre a barra. O trabalho realizado por esta força é igual ao produto da força vezes o deslocamento que ela tem. Agora, como é longitudinal, este deslocamento é dado pela diferença da configuração inicial da barra e da posição inicial da barra. Então, a posição inicial da barra é apenas o intervalo que estava ali, e a posição final é essa curva. Então, seria a diferença, a longitude da curva menos a longitude do intervalo.
que no caso seria o comprimento da curva, que vamos a chamar delta ds, menos o comprimento do intervalo. Esse vai ser o deslocamento que está sofrendo esta parte do diagrama de corpo livre. Então, lembremos de que delta ds, que seria o comprimento da curva, não? O comprimento do arco, está dada pela raiz quadrada de 1 mais b', como vê o gráfico da função, da derivada de b ao quadrado, vezes delta dx, não? Vezes esse intervalo. Então, essa é o comprimento da curva. Quando restamos com o comprimento da reta, do segmento de reta, obtemos esta diferença, delta ds menos delta dx, e aparece este parênteses onde está a raiz de 1 mais b' ao quadrado menos 1. É simplesmente fazer a diferença com delta dx. Muito bem. Então, o trabalho realizado por esta tensão alfa de x, que estamos supondo que essa é uma tensão da curva, é dada por um trabalho que vamos a chamar de delta W2 e que vai ser igual a força alfa vezes a deformação, que nós calculamos como sendo a diferença do comprimento de arco menos delta de x. Muito bem, usando a fórmula de Taylor, agora vamos a fazer um pequeno parênteses no procedimento físico que estávamos realizando aqui, para fazer uma simplificação matemática. Ou seja, aqui em delta de W2 temos uma fórmula que está um pouco complicada, porque temos que extrair raiz quadrada de 1 mais b' menos 1. Então, o que vamos fazer? Vamos utilizar o teorema de Taylor para poder expressar essa diferença de uma forma mais simples. E então, a fórmula de Taylor, lembremos que tem algumas limitações, ela é somente válida para valores pequenos do intervalo. Então, aqui nós estamos supondo de que as deformações são pequenas também. Então, aqui vale a aplicação do teorema de Taylor. Lembremos de que a derivada que está em azul aí dessa função f, ou seja, vamos tomar a função f como sendo raiz de 1 mais x, e a derivada é essa expressão que vocês veem em azul. Então, agora vamos a desenvolver o polinômio de Taylor de grau 1 para a raiz de 1 mais x. Então, aí seria f de 0 mais f' em 0 vezes x, mais um resto que vamos a desprezar. Então, calculando estes valores, nos sai 1 mais metade de x. Essa é a aproximação. Ou seja, para valores pequenos de x, vocês podem aplicar a aproximação da raiz quadrada de 1 mais x por essa soma de 1 mais x sobre 2, que é notoriamente mais simples. E observe que agora vamos a substituir o valor de x por b' de x, que é exatamente o que participa na fórmula do comprimento de arco. Então, substituindo x por b' de xi, vamos a obter essa última relação, ou seja, simplesmente estamos substituindo x pela derivada. Então, quer dizer que essa raiz que está aí se aproxima a 1 mais metade de bx sub i ao quadrado. Substituímos então agora em nossa fórmula do trabalho e obtemos o seguinte, que o trabalho W2, que é igual a alfa, que seria a tensão, vezes a deformação do corpo, agora veja só, graças ao polinômio de Taylor se escreve simplesmente como metade de alfa b' x sub i ao quadrado delta de x. Então, a delta do trabalho dentro desse pequeno subintervalo se escreve como essa última expressão. Então, já temos calculado o trabalho W0, o trabalho W1, o trabalho W2. Ou seja, temos as três energias proporcionadas pelas forças que estão atuando sobre a barra. Então, agora vamos a somar esta para calcular a energia total dentro deste subintervalo de amplitude delta de x, e assim obtemos de que o incremento da energia dentro do subintervalo de amplitude delta de x vai ser a soma desses três trabalhos. E
lembrando as fórmulas, esta seria igual a essa expressão que vocês têm aqui. A primeira é devido à resistência, à deformação vertical. A segunda é o trabalho que realiza a força distribuída ao longo de toda a curva. E a terceira é o trabalho que realiza a tensão, o estresse da barra. Então, somamos tudo isto, observe dentro deste intervalo delta de x, e obtemos esta fórmula adicionando os trabalhos em todos os subintervalos de amplitude delta de x, ou seja, porque temos feito um diagrama de corpo livre em um pequeno subintervalo. Agora vamos a somar todos os intervalos para calcular a energia potencial elástica total que está sendo produzida pela barra. Então somamos e observe que no segundo membro nós temos de novo uma somatória de Riemann. Então, passando para integrais, que seriam essas somatórias de Riemann quando delta de x vai para zero, o trabalho realizado pela deformação, não, associada a V é dada por esta integral. Portanto, a energia potencial elástica é dada por esta função que estamos denotándola dessa forma. Ou seja, simplesmente, em lugar de botar W, fazemos ênfase na dependência que tem da função V, ou seja, V que é? V é uma das posições admissíveis. Então, essa posição admissível, ela tem calculada esta energia potencial elástica que nós vemos aí. Muito bem, então nós temos que minimizar este funcional sobre o conjunto de todas as funções admissíveis, ou seja, V poderia ser qualquer elemento desse espaço das funções que se anulam em 0 e L, que são diferenciáveis. Então, temos que encontrar uma função U de tal forma que verifique que J de U é menor ou igual que qualquer energia potencial elástica calculada para qualquer outra deformação. Isso é o problema de minimizar. Temos que encontrar, então, o mínimo e, para poder encontrar o mínimo, seguimos um procedimento análogo àquele que vocês conhecem de cálculo diferencial. Aqui apenas fazemos um artifício introduzindo uma certa função que nos dá o nexo entre cálculo diferencial e este procedimento de funcionais que temos aqui. Então, vamos a denotar como φ de t o funcional J da energia calculada no ponto U mais dV, para um V qualquer que está no espaço das funções admissíveis. Da expressão anterior, nós temos, ou seja, lembremos de que J de U é o mínimo. U mais t igual a 0 me dá U. Então, aqui observe que φ de 0, que seria igual a J de U, por ser o mínimo deve de ser menor ou igual que qualquer J de U mais TV para qualquer T real. E essa é a nossa definição da função φ. Então, veja só, dessa expressão, o que nós temos? Nós temos de que a função φ, que seria uma função real, possui um mínimo global no ponto zero. E, portanto, o cálculo diferencial nos diz, olha, se tem um mínimo dentro de um conjunto aberto, que seria todos os reais, a derivada nesse ponto tem que se anular. E então, esta função φ de t, cuja dependência em t está escrita dessa forma, tem que ter um mínimo global em t igual a 0. Muito bem, observe bem de que esta função φ de t, se você observa bem esta integral, tem dependência de t ao quadrado. Ou seja, t inclusive pode sair fora das integrais, porque lembre-se, estamos integrando com relação a x. Então, φ de t nada mais é do que um polinômio de grau 2. Muito bem, então você pode fazer o desenvolvimento do polinômio, calcular o derivado do polinômio, ou simplesmente aplicar as fórmulas de derivação diretamente em esta expressão. E assim obtemos que a derivada de φ de t vai estar dada por essa outra expressão, que se obtém dessa forma. Muito bem, então agora nós temos aqui que no ponto t igual a 0, a derivada vai ser igual a essa expressão. Ou seja, tomamos t igual a 0, observe que se anulam vários elementos que estão aí, ou seja, t, b, b' se cancelou, e nos queda simplesmente esta última expressão. O sea, φ en t
em zero deve de ser, então, igual a zero, e isto deve valer para toda função B admissível. Muito bem. Fazendo integração por partes agora, desta expressão, assumindo, vamos assumir que V possui suficiente regularidade para poder fazer estas coisas, encontramos, fazendo integração por partes, que a derivada pode ser escrita da seguinte maneira. Então, aqui observe que dentro desta integral existe um fator comum, agora todas têm como fator comum V de x. E de onde tomamos como factor comum esta V de x, podemos factorizar esta expressão desta forma para todo elemento V que está em C01, no espaço das funções admissíveis. Então, esta igualdade, como se anula para todo elemento do espaço, então, esta igualdade deve ser válida, não? E, portanto, concluímos de que não existe outra possibilidade, que aquilo que está dentro do corchete no integral anterior deve de ser zero. Mesmo porque poderíamos assumir regularidade suficiente para a função que está aí e verificar que, tomando B igual a que está no corchete, me dá zero. Muito bem, então de aí aparece esta equação diferencial que ainda la podemos escrever de uma forma um pouco mais compacta desta forma. Assim, concluímos de que a posição de equilíbrio, não? A posição de equilíbrio é dada pelo gráfico da função u, que verifica esta equação diferencial. Observe de que u é também uma função admissível que se anula em zero e em L. Portanto, u deve verificar esta última expressão. Muito bem. Então, aqui temos visto o seguinte. Um resumo aqui, o resumo e conclusões. O princípio de Bernoulli, que estabelece que a posição de equilíbrio assumidos pelos corpos elásticos é aquela que minimiza a energia potencial elástica, graças a esto hemos calculado um funcional da energia potencial elástica que é dada por essa expressão. Muito bem, antes de chegar à caracterização, aqui temos que resolver um problema muito importante antes. Aqui devemos de verificar que existe um ponto de mínimo para essa expressão. Então, aqui temos que fazer uma análise, utilizamos a ferramenta do análise funcional para demonstrar se de fato existe, porque se não existe, essa última caracterização não significa absolutamente nada. Então, aqui o análise funcional nos fornece um método para mostrar existência e para justificar a caracterização que nós temos dado e ainda fazer diferentes tipos de métodos numéricos para poder obter esta. Então, a partir de aqui, vamos mais ou menos, de acordo a este problema, a estudar o análise funcional que serve para poder resolver este tipo de problemas de minimização de funcionais quadráticos. Muito bem, paramos por aqui, senhores. Na próxima aula já vamos a começar diretamente com o teorema de Van Banach.